Tenho certeza absoluta que pelo menos duas questões da sua prova do Enseja vai estar aqui nesta aula. Quer apostar? Seja muito bem-vindo com seus sonhos, professor Heitor Grilo, e hoje vou dar continuidade aqui nas aulas de Ciências Humanas e suas tecnologias. E dessa vez, o tema queridinho da sua banca, o tema queridinho da prova do Enseja. Por quê? Porque toda prova cai sobre o Brasil, né? Eles adoram falar desse tema, especialmente sobre esse aqui, sobre a construção do Brasil. Então se liga nessa aula, anota tudo que eu falar no seu caderno, tá bom? Pra gente poder começar. Mas antes, não esquece, já curte esse vídeo, já faz os comentários aqui de todas as dúvidas que você tiver, anota o seu caderno, depois você escreve aqui nos comentários. Ou então manda um e-mail para mim, para poder te ajudar, para poder te responder. Beleza? E por favor, se inscreve no nosso canal, porque isso ajuda bastante a dar continuidade, onde eu vou dar todas as aulas, da alfabetização até o ensino médio, totalmente de graça. Pô, então me dá essa força, se inscreve aqui no canal. Beleza? Então vamos começar. O que cai sobre a construção do Brasil? Bom, primeira coisa que ele vai cair é sobre territórios. Nossa, a sua prova é apaixonada por perguntar sobre o que é a questão de territórios aqui em Ciências Humanas. Então, o que você tem que saber? Bom, tem várias definições de território, tá? E para a gente chegar lá, eu vou te dar algumas pistas que você tem que perceber. Então, primeira coisa, a questão de fronteiras. Basicamente, pessoal, fronteiras, elas são áreas que vão delimitar, ou seja, que vão marcar esse território, tá? Geralmente elas podem ser políticas, né? Então, por exemplo, o Brasil existe uma fronteira onde você tem que passar, né? Para chegar, de repente, se você passa a fronteira do Brasil, você chega em outro país, concorda comigo? Mas muitas vezes, pessoal, não tem nada a ver de política, tá? Muitas vezes essas fronteiras, elas podem ser simplesmente marcos naturais, ou seja, rios, eu coloquei aqui, rios e montanhas, que são exemplos, tá? Ou então mesmo artificiais, né? Pode ser a questão de cercas e muros. O que você tem que saber da questão de fronteira que cai na sua prova? Muitas dessas fronteiras, pessoal, elas são visíveis, tá? E muitas vezes não. Não necessariamente a questão de fronteira, ela está ligada a um país, tá bom? Dentro, por exemplo, de uma mesma cidade, dentro de um bairro ou dentro de uma região, a gente tem fronteiras que muitas vezes a gente não vê, né? Por exemplo, aquela fronteira que vai marcar entre um bairro e outro, ou então uma fronteira que vai marcar entre a zona norte e a zona sul, a zona leste de uma cidade. Ou então muitas vezes as fronteiras, pessoal, né, elas são meio que aceitas socialmente, tá? Muitas vezes o pessoal de uma região não frequenta a região dos seus colegas, e essas fronteiras elas são muitas vezes feitas de maneiras sociais, elas são construídas sem que exista também esses limites físicos, né? Sejam eles naturais ou então artificiais, tá? Então todas essas definições que eu falei, guardem no seu coração, anota porque isso vai cair na sua prova. Bom, relação aos países, isso aqui também, ó, isso fica ligado porque isso vai cair. Bom, no mundo, pessoal, hoje a gente tem aproximadamente cerca de 200 países. Vitor, por que aproximadamente? Bom, aí eu vou te explicar porque é uma questão que você tem que entender. Certos países são aceitos por outros e por alguns não, né? Por exemplo, Israel não reconhece o Estado da Palestina como um país, oficialmente falando, tá? Mas, por exemplo, o Brasil, nesse caso, já reconhece a Palestina como um país. Meu, confusão, não é? É verdade. Então, tem muitas regiões ali pelo mundo que certos povos reivindicam aquele território e falam, não, isso aqui é o nosso território. E alguns países aceitam e outros não, tá? Então, essas definições de países, por isso que eu falo para vocês, é aproximadamente, que depende muito se a gente está falando da visão de um país, a visão da ONU, a visão de alguém, tá? Então, às vezes um número... Por isso que se você pesquisar na internet quantos países existem no mundo, você vai ver que existem várias definições aproximadas, tá? Nunca o número exato. Por quê? Porque depende do ponto de vista, né? Muitas vezes por causa de brigas políticas, brigas sociais, brigas históricas lá atrás, que não vem ao caso agora nesse momento, tá bom? Mas, o que você tem que saber? A gente tem aproximadamente no mundo cerca de 200 países. Porém, essas fronteiras, pessoal, que, por exemplo, a gente tem hoje no mundo, né, elas mudaram muitas vezes
ao longo do tempo. Muitas vezes por causa de guerras, né, conflitos, de lutas pela independência do país, né? Outras vezes, se a gente for lá no tempo, lá atrás, na época dos impérios e das colônias, né? Por exemplo, você teve várias definições diferentes, aí cada país que dominava um território mudava completamente. Então, a configuração que a gente tem hoje do mundo, que é esse aqui que está na sua tela, né? Ela pode sim modificar, né, de acordo com os países. Aqui eu coloquei para vocês as bandeiras de cada um desses países dentro dos territórios para você ter uma referência, né? Então, muitas vezes algum país domina determinada região e essas fronteiras elas vão se modificando. Tranquilo até aqui? Outro ponto que você tem que saber, questão do Brasil. Se você reparar, se você analisar ali embaixo, está bem grandão, né? O Brasil é um grande território comparado a vários outros países. Tem muitos e muitos países no mundo cabem dentro de um Brasil. Fica ligado, o Brasil realmente é muito grande comparado a outros, né? Obviamente que não é tão grande, por exemplo, que nem a Rússia, por exemplo, que é muito grande, né? A China é maior, mas o Brasil realmente é muito, muito grande, tá? Dentro do Brasil, pessoal, ele está localizado lá embaixo, tá? Dentro, a gente chama de América do Sul, tá bom? É ali embaixo. O que você tem que saber? Que o Brasil ele faz fronteira, pessoal, com quase todos os países que estão lá na América do Sul, justamente porque ele é tão grande, né? Com exceção de dois, que já caíram na nossa prova, então fica ligado. O Equador e também o Chile, tá bom? O Chile é aquele lá embaixo, tá vendo que é meio compridinho ali do lado esquerdo? Então esses dois países, tanto o Equador quanto o Chile, o Brasil não faz fronteira, tá? Enquanto o Equador está ali em cima do lado esquerdo. Então fica ligado nisso, tá? Todos os países da América do Sul, o Brasil faz fronteira? Você vai falar não, com exceção do Chile e do Equador. Guarda essa informação. Um tema que vai cair na sua prova, eu tenho certeza absoluta, é a questão da migração. Então aqui a gente vai dar um foco maior nisso aqui, porque, né, tá caindo bastante, então a gente tem que falar mais. Bom, questão da migração. O que é migração? Repara, eu não falei imigração, não falei imigração, eu falei migração, tá? Se liga na palavra para não errar na hora da sua prova. Isso vai acontecer, pessoal, migração, toda vez que eu tenho um deslocamento de pessoas de uma região para outra, tá? Isso pode acontecer, pessoal, de várias formas e por vários motivos, tá? Pode acontecer de um país para o outro, né? Pode acontecer dentro de um próprio país, por exemplo, né? A gente já vai contar aqui a história do Brasil, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas o que vai cair na sua prova? Por que as pessoas migram? Olha, pode ser por inúmeros motivos, tá? Mas principalmente por dois. E esses dois motivos podem até te ajudar na sua prova de redação. Então fica ligado nesses argumentos. Pode ser para ter melhores condições de vida. E o segundo, para buscar novos trabalhos. Tá? Então, melhores condições de vida e para buscar novos trabalhos. Esses dois temas vão te ajudar bastante para responder as suas questões. Tá? Lembrando, pode ser entre países ou pode ser dentro do próprio país. Olha só, por exemplo, o Brasil, né? A gente tem aqui um exemplo muito claro da nossa história. Por exemplo, entre os anos 50 e 70 no Brasil, a gente teve uma grande migração, principalmente nessas décadas, nos anos 50, 60 e 70, né? De pessoas do Nordeste do Brasil para o Sudeste do Brasil, né? E a gente já vai ver depois em outra aula sobre as regiões para ficar mais claro. Mas basicamente a grande migração das pessoas que saíram do Nordeste foram essencialmente para o estado de São Paulo, tá? Foi a principal, mas não só, para o Sudeste como um todo. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, em 1920, né, a cada 10 brasileiros que existiam, nós tínhamos 9 que moravam no campo. Você sabia dessa? Pois é, há 100 anos atrás, pessoal, a grande maioria dos brasileiros, 90%, é um número enorme, hein, viviam nos campos. Não era em cidade. E olha como essa coisa mudou em menos de 100 anos. Fica ligado. Em 1960, a cada 10 brasileiros que a gente tinha, 6 moravam no campo, ou seja, 60%. Tá vendo que estava tendo uma tendência que começou cada vez mais forte, né, das pessoas saírem, né,
do campo, antes eram 9, agora são só 6. Então as pessoas aos poucos foram saindo do campo e indo para as zonas urbanas, ou seja, para onde ficam as grandes cidades. Olha só, nos anos 2000, olha, a cada 10 brasileiros, apenas 2 moravam no campo. Ou seja, a gente está falando de 20 anos atrás, pessoal. 20% só há 20 anos atrás que moravam no campo, só 20%. Então, olha só, em 80 anos, a gente foi de 90% das pessoas que moravam no campo no Brasil para apenas 20%, né? Ou seja, é muita gente. Para onde essas pessoas foram? Basicamente para as zonas urbanas, ou seja, para as grandes cidades. Por isso que hoje a gente tem as grandes cidades do Brasil que são extremamente populosas, né? Com muita gente e tal. O pessoal fala, nossa, está todo mundo aqui, está muito cheio. Realmente é verdade, porque a grande maioria das pessoas foram para as cidades. Mas por quê, pessoal? Primeiro, para tentar melhores condições de vida, tá? E segundo, para buscar os novos trabalhos. Não esquece desses dois argumentos. E o que é a expressão que a tua prova é apaixonada? Expressão chamada êxodo rural. Êxodo rural a gente já vai explicar, mas é toda vez que eu tenho essa saída das pessoas da zona rural para a zona urbana. Toda vez que eu tenho essa migração, a gente chama isso de êxodo rural. Então, pessoal, isso você tem que saber para a sua prova, tá? Questão do êxodo rural, olha. Em primeiro lugar, ela gerou um processo de urbanização. O que significa isso? Que a gente teve muito mais pessoas na cidade, muito mais do que no campo, tá? Claro que isso também tem implicações e tudo que mais para frente em outras aulas a gente vai explicar o que acontece, tá bom? Mas você tem que saber que o êxodo rural, ele faz esse processo de urbanização crescer muito, concentrando muita gente na zona urbana. Beleza? Bom, falando, agora a gente vai linkar aquela questão de território com isso, para você ficar claro na sua mente, tá? O que você tem que saber? Que os territórios, de maneira geral, eles são sempre muito disputados, pessoal. Por exemplo, falando dessa questão das terras, né, que a gente está falando, entre fazendeiros e trabalhadores rurais, você sabe que ao longo da história teve sempre muitas disputas, né? Pode ser entre países, né? Pô, preciso falar das guerras que a gente teve no mundo nos últimos anos, né? Muitas vezes até entre povos que não concordam, né? A gente vê esse conflito até em pequenas regiões de bairro, imagina então entre países. Acontece muito pelo mundo essa disputa de território. Mas por quê que as pessoas buscam tanto lutar pelo território? Essa é uma questão que sua prova também pergunta bastante, tá? O motivo. E você tem que saber. Porque a resposta que eles querem é essa, pessoal. O território, ele representa a base para qualquer sobrevivência e o desenvolvimento de qualquer sociedade, né? Ou seja, para qualquer sociedade ela começar a desenvolver, ela precisa de um território definido. Ou seja, uma base para onde ela possa começar a se reerguer, começar a se planejar, sem medo de invasão, sem medo de que suas fronteiras sejam interrompidas, tomem alguma agressividade, tá? Então, ou seja, a definição, um país, uma região, um povo, vou falar, olha, esse território é meu, é a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade e também para a sua própria sobrevivência, né? Até mesmo do seu povo. Imagina se no Brasil, por exemplo, a gente não soubesse qual era a nossa fronteira. Ia ser uma confusão, onde começa, onde termina. E elas iam ficar também muito expostas, né? Toda a gente ia entrar, toda a gente ia sair se não tivesse nenhum controle, tá? Por isso, pessoal, é que a gente também tem um grande crescimento nos últimos anos dos movimentos sociais no Brasil. Então, o que é isso? Praticamente, pessoal, são pessoas que se reúnem para reivindicar alguma coisa, tá? Então, olha a expressão, movimentos sociais. É quando pessoas se unem em prol de algum motivo, tá? Então, geralmente, isso em termos bem genéricos, tá? Quando você tem grandes movimentos sociais nas cidades, a grande busca desses movimentos sociais são por moradias, né? Geralmente as pessoas não têm, realmente muita população, muita gente, pouco espaço, as reivindicações são por moradia. E nos campos, pessoal? Nos campos já é diferente. Nos campos, os movimentos sociais, eles reivindicam muitas vezes a terra, basicamente para que aquela terra ela possa gerar riqueza para mais pessoas e não de repente para um que é dono de uma terra.
tá bom? Então, as reivindicações dos movimentos sociais nas cidades, por moradia. Nos campos, não. Nos campos é por terra. Então, se liga nessa diferença que sua prova gosta bastante. Pessoal, o que você tem que saber que sua prova tem perguntado bastante? É a questão dos conflitos que existem, tá? Nessas zonas, né? Principalmente nas zonas rurais. Por quê? Existe de um lado muitas comunidades indígenas e também trabalhadores rurais, trabalhadores que trabalham no campo, versus os proprietários, ou seja, os donos de muitas terras rurais, fazendeiros, garimpeiros e até mesmo o pessoal dos madeireiros, né, que faz aquele desmatamento em grandes proporções. Há sempre esse conflito em muitas zonas do nosso Brasil, tá? Principalmente no centro do Brasil, na região norte também. Então, o que você tem que saber? Há um motivo que sua prova diz que é por isso, tá? O que sua prova vai falar? Sua prova vai falar que existem duas visões em relação à Terra. Uma delas é a questão da visão indígena. Indígena, anota no seu caderno. E a outra vai falar da questão da visão capitalista, que existem duas visões completamente diferentes. A visão indígena, né, feita pelas comunidades indígenas, obviamente, e a visão capitalista, feita também pelos proprietários rurais. Então, quais são essas visões diferentes? Quanto à primeira, ou seja, dos povos indígenas, ela pensa na terra como um valor cultural, ou seja, uma ligação, o próprio povo com a terra, essa ligação, eles não separam a sua criação, o seu povo com a terra onde eles nasceram, da sua própria comunidade, há uma coisa só, né? O proprietário rural, de termos bem genéricos, tá? Ele tem uma visão mais capitalista. E o que ele quer? Ele quer a terra voltada para extração de riqueza. Geralmente o proprietário rural, isso é o que tua prova fala, tá? Que o proprietário rural, ele vai querer uma determinada área de uma fazenda enorme, uma terra muito grande na zona rural, justamente para extrair o máximo de riqueza, fazer plantação, criar gado, criar animal, seja para que for, tá? Mas ele vai usar o máximo de terra possível para retirar o máximo de dinheiro que for possível. Enquanto os indígenas não, né? Tem uma ligação mais emocional, de criação, uma ligação que a gente chama de valor cultural, tá? Então essas duas diferenças de visão indígena para a visão capitalista, você tem que mesmo saber para a sua prova, porque isso tem caído bastante. Perfeito? Dúvidas? Escrevam aqui no comentário, tá? Fala comigo, manda e-mail, manda mensagem, dá um jeito de falar comigo, tá bom? Eu vou escolher aqui, pessoal, se a gente chegar a 50 curtidas, 50 comentários, eu vou escolher o melhor comentário para dar uma aula particular. Tranquilo? Então escreve aqui, ajuda a gente aqui a se inscrever aqui no nosso canal, porque isso vai ajudar bastante a continuidade aqui do projeto, tá? Dá essa força, por favor. Obrigado por ter assistido essa aula, a gente se vê na nossa próximo vídeo. Forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.